Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Daniela, eu sou pedagoga. Eu faço mestrado na Unifal e eu sou orientanda do professor Ferrarese, tá? Eu vou estar trazendo a minha contribuição aqui para vocês sobre os textos que vocês vão trabalhar durante o semestre. Eu sempre gosto de contextualizar o texto que eu leio, para saber se é um livro, um artigo, né, um capítulo de livro, sobre o autor, sobre a data. Então, no nosso caso, o texto 1 é um artigo, né, Considerações sobre a Arte no Brasil, escrito pelo professor Ferrarese, e datado de dezembro de 2000. Só que é um texto, gente, extremamente atual, porque ele traz as concepções que nós temos, tanto enquanto alunos, professores, né, da maneira como nós nos relacionamos com a arte no Brasil. E como essa relação é distorcida. Isso já se fazia presente na época que ele escreveu o artigo. E isso ainda prevalece, gente, ainda permanece. Quer dizer, nada mudou drasticamente, tudo ainda parece que continua da mesma forma. Então, assim, é importante a gente discutir sobre isso, né? E aí o Ferrarese, ele nos mostra como até hoje nós temos uma visão, uma concepção positivista, principalmente no mundo ocidental, né, sobre a arte no Brasil, esse ensino estético da arte, né, como as escolas e as universidades tratam a arte de maneira distorcida. E para a gente entender a arte no Brasil, é fundamental a gente voltar o nosso olhar para o percurso histórico, né? Para que a gente possa realmente compreender como e por que a arte não recebe devida atenção. E aí o Ferrarese ele aponta dois fatores. O primeiro, que desde os primeiros anos escolares, nós temos um conceito de arte extremamente viciado. Né? Nós aprendemos um conceito de arte extremamente viciado. Eu ainda complemento com distorcido e deturpado, gente. E aí o segundo é que esse conceito viciado, ele cria e multiplica concepções filosóficas igualmente viciadas, né, sobre a arte no Brasil, a arte do Brasil, né? Então a gente tem esse ciclo vicioso sempre alimentado. São 500 anos, gente, de distorções do que é arte, do que significa a arte brasileira. E o Ferrarese, ele aponta, né, alguns dos problemas dessa concepção, né, dessa visão viciada que nós temos. E aí ele traz subtítulos, gente, extremamente instigantes, que nos permite entender, que nos permite construir, né, verificar essa concepção viciada, né, distorcida que a gente tem da arte. Primeiro, apropriação indébita, que a arte no Brasil, ela não é uma invenção do povo brasileiro. Não há arte genuinamente brasileira, né? Quer dizer, sempre prevalece essa visão eurocêntrica da arte, né? Que a arte da Europa, ela é melhor, minimizando, estigmatizando a arte brasileira. O 1.2, ele fala da língua bastardada, né? O próprio subtítulo já diz tudo, né? Que perpetua-se essa concepção, né, da língua portuguesa, da nossa língua, já nascendo corrompida, abastardada, né? E aí tem uma citação longa do Almeida na página 5, que eu acho que serve bem, né? Internaliza bem o que o autor quer dizer com essa língua bastardada. Na contemporaneidade, né, o Ferrez ele traz um conceito então de arte caudatária, gente. E aí esse vocábulo expressa para mim realmente o verdadeiro sentido da arte que o Brasil tem, né? Que é uma arte servil, uma arte aduladora, subserviente, né? E essa arte caudatária, né, foi um desfavor que foi feito conosco, né? Porque assim, nossos manuais, nossos livros didáticos, né, eles desprezam a arte antes do descobrimento, né? E somente registram como arte, né, o que foi da classe intelectualmente dominante no Brasil. E muito da nossa arte, gente, ela foi também transformada em folclore. Aí o Ferrarese, ele traz um autor que o Cascudo, que ele aponta que o folclore eleva a nível de arte, né? Mas com ressalvas, né? Então, complicado. E o Ferrarese, ele retrata, né, através desse retrato histórico capenga que a gente tem da arte, né, como uma imitação da boa qualidade da arte europeia, é o que prevalece até hoje, né? É, o que acontece com a arte, gente? A arte, ela não é experimentada aqui no Brasil. É uma arte para ser aprendida, né? O tipo de conceito que se aplica à nossa língua e à nossa arte nos faz entender o que o autor, que o Ferrarese quer dizer no item ponto 3, quando ele fala de vocação caudatária, né? Então, assim,
essa arte para aprender e não para se vivenciar faz com que fique tudo decorado, uma arte transformada em mero conteúdo programático, né? Ele aponta que ele vê alguns lugares, né, a descobrir genuinamente a arte nacional. Então, anos depois, a gente observa que existem movimentos coletivos, né, que tentam ganhar espaço, ganhar maior visibilidade para mostrar essa arte genuinamente nacional. Só que assim, a caminhada ainda é muito longa, gente. Precisa de muita visibilidade, muito investimento financeiro, né? Depois, o Ferrarese nos traz a arte como mero exercício recreativo. A gente tem que lembrar que a gente traz cicatrizes dessa marginalização da arte nacional. Desde a época dos jesuítas até a ditadura militar, gente, a arte era uma arte aprendida. A arte que valia a pena não era um produto nacional, né? Ou seja, era uma arte por um não sujeito. Não há um sujeito aprendiz, né? A arte ela tem que ser aprendida apenas, né? Ou seja, um objeto não experimental. Não há responsabilidade de construção do sujeito. É um mero exercício recreativo. Com a ditadura militar, a arte ela toma então um viés de instrumento de denúncia. E isso também foi prejudicial. Logo após esse contexto da ditadura militar, quando a gente acha, né, que a arte finalmente ela vai assumir, né, a sua importância existencial, ela retoma novamente o estatuto de mero exercício recreativo, né? E aí, o Ferrarese, ele traz importantes questões sobre relacionamento com a arte como elemento existencial, que é um construto existencial, parte da própria existência dos seres vivos, isso a gente pode ver na natureza, com os animais, né? Ele também aponta, gente, sobre o 3/4, né? O cérebro humano, que apenas 1/4, né? Que é a lógica, é o que é trabalhado nas escolas. Os outros 3/4 são desconsiderados, né? Que são questões ligadas às estéticas. E aí ele também traz o exemplo do Gardner, né? Na teoria das inteligências múltiplas, que são 8 inteligências básicas, apenas uma exclusivamente lógica, e o que se trabalha é a lógica. As outras 7 são desconsideradas. Então, nas escolas e nas universidades, gente, a gente trabalha por mais de 20 anos, né? Apenas 1/4 do cérebro, muitas vezes apenas uma inteligência. Quer dizer, isso tem que mudar, né? E aí, no item 2.2, o Ferrarese nos traz a importância da arte. E aí eu fiz alguns tópicos. A arte é existencial, permite um desenvolvimento muito mais harmônico com o intelecto. A arte importa porque faz parte das vivências humanas, desde sempre. A arte encarada como experiência de vida. A arte para além do recrear, mas sim um recriar. Parte da existência e não apenas para as horas de folga. Há um sujeito em construção, né? O que define a arte, gente, não é a mera preocupação estética. O que define a arte é o fato dela ser uma construção estética intencional, inteligente de um objeto por um sujeito. Então, assim, não pode haver arte sem um sujeito, gente. Na arte se revelam os sujeitos. E aí, nós temos, o que nós temos na escola, então? Por que os nossos estudantes não sentem prazer na arte, gente? Porque é um ensino lógico, mnemônico, de arte como padrão. A arte é ensinada e não vivenciada. Logo, não pode ser vivenciada a arte sem esse sujeito, né? Assim, ela não assume o valor existencial. E por não ter um valor existencial, ela se transforma em mero exercício escolar. O Ferrarese, ele vai finalizando o artigo e ele traz as fases de construção do sujeito leitor. Perdão, do sujeito estético, gente. Fases de construção do sujeito estético, que é o prazer, a intuição e o formalismo, tá? E essas fases, elas devem ser respeitadas, gente. A fase do prazer é uma arte que não precisa de intermediações, gente. Se a criança acha que é bonito, é porque é bonito. A gente não tem que falar, mas por que você acha que é bonito, né? Então, assim, e a escola pula essa fase, né? E aí, nós depois temos a fase da intuição e a fase do formalismo. Só que de nada adianta, gente, a gente passar para essa fase da intuição, passar para a fase do formalismo, se a gente não vivenciou essa fase do prazer, né? Não, se a gente não desenvolveu nos estudantes o prazer pela arte, é pura perda de tempo, né? Tentar avançar
metade de frase. A fase da intuição é quando esse aluno consegue intuir, consegue criar, né, os conceitos, né, atribuir os sentidos sobre a arte. E a fase do formalismo, o Ferrarese traz que devia ser trabalhado somente nas universidades, né? Então, gente, para finalizar, é complicado quando a gente quer falar de arte no Brasil, se a gente ainda associa a ideia de arte, né, como não sendo nossa, que a nossa língua é difícil e por isso não vale a pena, que só um tipo, né, de inteligência, o que vale é a lógica, e assim, não se considera a questão estética. Então fica fácil de entender por que as nossas crianças têm essa concepção, né, equivocada de arte e da sua importância. Então, gente, essa foi a minha contribuição. Eu espero que ajude vocês no decorrer do texto.